Star Wars Unlimited Twilight of the Republic é um jogo competitivo para 2 jogadores, lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas de construção de baralho e poderes variados. Então, vamos ao setup. Cada jogador prepara a sua área de jogo da maneira que preferir, sempre mantendo um lugar para base para o líder, 2 áreas de unidades de ground e de space, uma área delimitada para os recursos, uma para o deck e uma para pilha de descarte. Em seguida, cada jogador vai pegar o seu baralho previamente montado, que consiste de um líder, uma base e um baralho de no mínimo 50 cartas. A base de cada jogador sempre determina uma das cores que ele vai estar jogando e a quantidade de pontos de vida que vai ter para ser determinado a derrota dele. E ela é colocada mais ou menos no centro da área de jogo daquele jogador. Assim como os líderes do jogador. Cada líder tem sempre 2 lados, o lado de líder e o lado de unidade. Cada líder sempre traz outras 2 cores que vão representar o baralho daquele jogador. Nesse caso aqui, o vermelho e o heróico. E ele é colocado com o lado de líder embaixo da base do jogador. Depois disso, cada jogador vai pegar o seu baralho, embaralhar ele da melhor maneira possível para garantir a aleatoriedade, comprar 6 cartas para formar a mão inicial e posicionar o resto do baralho na área do deck. Em seguida, os jogadores vão determinar aleatoriamente qual jogador que vai ser o jogador inicial e vai começar aqui com o token de iniciativa. O jogador que começar com o token de iniciativa vai ficar com ele e vai posicionar em algum espaço que esteja visível para todos os jogadores da mesa. Em seguida, o jogador com o token de iniciativa vai olhar suas cartas da mão e vai decidir se ele quer ou não tomar um mulligan. Caso o jogador queira fazer um mulligan, ele vai pegar as cartas da sua mão, vai devolver no baralho, vai de novo aleatorizar ele, dá para o oponente cortar caso seja necessário e comprar novas 6 cartas. Essas 6 cartas agora são as cartas finais dele, ele não pode pedir nenhum mulligan novamente. Então, depois do jogador inicial escolher se ele quer ou não um mulligan, passa para o segundo jogador que vai escolher se ele quer ou não um mulligan. Depois disso, os jogadores vão para a fase de colocar os recursos iniciais. Cada jogador vai olhar as cartas que tem na sua mão e vai escolher 2 delas para colocar na área de recursos e seus recursos iniciais do jogo. O jogador sempre vai escolher aquelas cartas e vai colocá-las viradas para baixo na área de recursos. A partir desse momento, essas cartas perdem qualquer característica e são simplesmente consideradas recursos. Star Wars Unlimited se passa em várias rodadas com o objetivo de um jogador levar a 0 pontos de vida à base do adversário. Assim que isso acontecer, aquele jogador é declarado o vencedor e o que tiver com a base com 0 pontos de vida automaticamente perde o jogo. Cada uma das rodadas é dividida em 2 fases, a fase de ação e a fase de regrupamento. Durante a fase de ação, cada um dos jogadores vai sempre realizar uma ação e vai passar para outro jogador, sempre intercalando ações, até que os 2 jogadores simultaneamente escolham a ação de passar. Feito isso, todo mundo vai para a fase de regrupamento. Então, vamos ver as ações disponíveis na fase de ação. Primeira ação disponível, jogar uma carta. Para jogar uma carta, o jogador tem 2 opções. Ou ele pode jogar uma das cartas que ele tem na sua mão, ou então ele pode jogar uma das cartas que ele tem no recurso, desde que ela tenha a habilidade de smuggle. Cada carta tem 3 tipos possíveis: as cartas de unidade, as cartas de evento e as cartas de upgrade. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas em mais detalhes. Para jogar uma carta da mão, o jogador simplesmente tem que pagar a quantidade de recursos que tem ali na parte de cima, mais algum adicional pelo aspecto da carta. Cada carta tem sempre um custo e um ou mais aspectos. Caso o jogador tenha essa cor disponível entre a sua base e o seu herói, ele não precisa pagar nada a mais a não ser a quantidade de recursos que tem ali em amarelinho. Então, nesse caso aqui, caso eu queira baixar essa carta, eu só preciso pagar 1, porque eu tenho o branco no meu herói. Essa aqui eu só preciso pagar 2, porque eu tenho o vermelho no meu herói. Essa aqui eu só precisaria pagar 1, porque eu tenho o verde no herói. Mas essa daqui eu precisaria pagar 1 mais 2 adicionais, porque eu não tenho amarelo entre o meu herói e a minha base, para poder jogar essa carta. Caso eu queira jogar uma das cartas que estão no meu recurso, ela tem que ter obrigatoriamente a habilidade de Smuggle ali na partezinha de baixo. Cada uma dessas cartas, ela sempre vai ter escrito Smuggle e um custo. Esse custo pode ser pago, inclusive virando essa mesma carta nos seus recursos. Por exemplo, eu teria que pagar 3 e um vermelho, eu tenho vermelho pelo meu herói, então eu só precisaria pagar aqueles 3 recursos, eu viraria 3 cartas de recurso,
pegaria essa carta e colocaria ela em campo. Sempre que eu uso uma carta pelo Smuggle, eu automaticamente pego uma carta do todo no meu baralho e reponho aquele recurso sempre na mesma posição que estava aquela carta. Então vamos agora para os tipos de carta. O primeiro tipo disponível são os tipos de unidades. Elas sempre têm o seu custo ali na parte de cima e na parte do meio aqui elas sempre têm o ataque delas e a quantidade de vida, além de qualquer outra habilidade aqui na parte de baixo. As criaturas que sejam de unidade ground, elas são colocadas em um dos lados do líder e da base, e as criaturas que são unidade space são colocadas do outro lado. O lado específico meio que tanto faz. A partir do momento que um jogador jogar uma unidade ground, aquele lado fica sendo o lado das unidades de ground. Sempre que uma unidade entra em jogo, ela entra em jogo exausta, a não ser que alguma habilidade diga o contrário. Cartas de evento. As cartas de evento, o jogador simplesmente vai pagar o custo dela, vai jogar, fazer o efeito dela e vai imediatamente para a pilha de descarte. O próximo tipo de carta são as cartas de upgrade. Cada carta de upgrade também tem o seu custo ali na parte de cima e os modificadores de status ou qualquer habilidade especial na parte do meio. Essa carta de upgrade sempre tem que ser adicionada a alguma carta de unidade do jogador, seguindo qualquer pré-requisito, ou então cartas de upgrade também podem ser adicionadas em unidades do adversário. Na coleção Twilight of Republic a gente não tem as cartas de upgrade básicas de experiência ou de escudo, mas é sempre bom dar uma relembrada nelas. As cartas de upgrade de experiência ou escudo também são adicionadas normalmente em qualquer unidade, só que a diferença delas é que elas não têm custo, elas sempre são adicionadas através de alguma habilidade especial, mas elas são adicionadas normalmente como se fossem cartas de upgrade, tanto nas suas unidades quanto nas unidades adversárias. Durante a fase de jogar cartas, algumas keywords podem ser importantes, então vamos dar uma olhada nelas. A primeira keyword relevante é a keyword Ambush. Quando o jogador joga uma carta que tem essa keyword, ela entra em jogo e já realiza um ataque contra uma unidade na mesma arena do jogador adversário. Vale lembrar que caso o jogador adversário não tenha nenhuma unidade, aquela unidade simplesmente entra exausta. E é claro que se o jogador jogar uma unidade com ambush e não quiser fazer esse ataque, ele simplesmente permanece exausta em campo. Mais pra frente a gente vai falar sobre as fases do ataque. Uma keyword que influencia na fase de jogar cartas é a keyword de Exploit. Caso o jogador esteja jogando uma carta com Exploit, ele pode fazer até o número que tem de Exploit como modificador do preço da carta. Então nesse caso aqui eu poderia sacrificar até 2 criaturas que eu tenho em campo para diminuir o custo da carta aqui de cima em 2 para cada criatura que eu sacrificar. Então nesse caso aqui ela tem Exploit 2, eu posso sacrificar de 0 até 2 criaturas, diminuindo o custo dela para baixar. O resto do custo eu simplesmente pago virando os meus recursos. A próxima keyword é a keyword Coordinate. Aquela habilidade fica ativa somente quando o jogador controlar em qualquer uma das suas 2 arenas 3 ou mais unidades. Com isso, aquela unidade vai ganhar aquela habilidade especial ou regra especial que o Coordinate fornece para a carta. Próxima ação disponível, atacar com uma unidade. Para atacar com uma unidade, o jogador vai simplesmente escolher uma das suas unidades que estão preparadas em campo, vai escolher um alvo e vai virar ela. Então, para fazer um ataque, eu simplesmente viro uma das minhas criaturas que esteja pronta no tabuleiro, vou ver quanto que eu tenho de ataque, somando qualquer upgrade que ele tenha adicionado, nesse caso aqui eu tenho 3 mais 1, vejo qual que é a minha defesa, que eu tenho 2 mais 1, e eu vou escolher um alvo que esteja na mesma arena daquela unidade. Nesse caso aqui eu posso escolher qualquer uma dessas unidades aqui, ou então eu posso atacar diretamente a base do meu adversário. Caso o adversário tenha em campo alguma carta com a habilidade de Sentinela, o jogador é obrigado a atacar aquela unidade ao invés de atacar diretamente a base do adversário. Então nesse caso aqui eu teria que atacar obrigatoriamente essa unidade aqui do meu adversário ao invés de atacar a base. A não ser que eu esteja fazendo um ataque com uma unidade que tenha a keyword Saboter. A keyword Saboter ela permite que o jogador ignore unidades adversárias com Sentinela, ou caso esteja atacando uma unidade que tenha upgrade de escudo, ele vai derrotar todos os escudos daquela unidade. Então nesse caso aqui, a Coordinate me dá a habilidade de Sentinela. Como eu tenho 3 unidades em campo, eu tenho a habilidade de Saboter. Então eu posso escolher ignorar o Sentinela do adversário
e atacar diretamente a base, ou então atacar normalmente qualquer uma das outras unidades do meu adversário. Se eu escolher atacar uma unidade do adversário, eu vou dar dano igual ao meu ataque em cima daquela unidade. Nesse caso aqui eu vou dar 4 de dano, que eu coloco nela ali. E depois aquela unidade vai me dar a quantidade de dano dela. Nesse caso ela vai me dar 1 de dano na minha unidade. No momento que uma unidade tem dano igual ou superior à quantidade de vida dela, ela é automaticamente derrotada e ela vai trigar qualquer efeito de When Defeated. Ou seja, isso que aconteceu, vai acontecer o efeito de When Defeated e ela vai para a pilha de descarte do outro jogador. Caso eu escolha atacar diretamente a base e não tenha nenhuma coisa minha que me impeça com isso, eu simplesmente vou colocar aquela quantidade de dano em cima da base do adversário. Caso a base do adversário tenha a quantidade de dano igual ao número de pontos de vida dela, automaticamente o jogo se encerra e aquele jogador é derrotado. Caso a unidade adversária esteja equipada com qualquer quantidade de shields, ao invés de tomar o dano, a unidade vai ignorar todo o dano que ele recebeu e simplesmente vai perder uma das cartas de shield. Vale lembrar que se a unidade que tiver com o shield for atacada por uma unidade com sabotador, aquela unidade vai perder todos os shields e daí o dano do combate vai ser resolvido. Algumas unidades podem ter a keyword Overwhelm. Quando uma unidade com Overwhelm ataca, nesse caso vamos dizer que eu tivesse atacado aquela unidade ali, eu vou dar 2 de dano, ele vai tomar 1, como isso é todo o total da vida dele, o segundo dano que eu estaria dando vai ultrapassar aquela unidade e vai ser dado na base. E de qualquer jeito eu vou tomar aqui 1 de dano de volta. Essa unidade vai ser destruída normalmente e realizado qualquer efeito subsequente. Próxima keyword, a keyword Restore. Quando uma unidade com Restore realizar um ataque, depois de qualquer coisa ter sido resolvida do ataque, aquela unidade vai curar 2 de dano da base. Então vamos dizer que eu tivesse aqui com 3 de dano na minha base. Por eu ter realizado um ataque com unidade com Restore, eu vou curar 2 de dano. Independente se atacou alguma unidade adversária ou se atacou diretamente a base inimiga. E por último na lista de keywords, a gente tem aqui a keyword Rage. A keyword Rage é uma keyword que ativa durante a fase de ataque. O jogador vai realizar o ataque, nesse caso aqui ele tem keyword Rage 1, ou seja, ele vai ganhar mais 1 de ataque durante essa fase de ataque. Então ele vai me atacar com 2 e de qualquer jeito ele vai receber o dano de volta dos 4 de dano, o que vai causar que ele seja destruído. A próxima ação disponível é a ação de usar uma ação de alguma carta que já esteja em jogo. Normalmente algumas cartas podem ter uma ação especial, que é simplesmente ter escrito ação e ou um tap de carta, ou algum custo, ou esses dois combinados, um tap e um custo. Para o jogador ativar aquela carta, ele simplesmente vai escolher, pagar o custo e realizar aquela ação. Aqui a gente tem os dois tipos de ação. Essa ação aqui, o custo dela é simplesmente exaustar aquela carta para realizar aquele efeito. Enquanto que essa ação aqui, eu tenho que pagar 2 recursos e exaustar essa carta para realizar esse efeito. Vai lembrar que caso uma carta no custo de ação dela não tenha o custo, não tenha que exaustar ela, eu posso ativar sempre aquela carta múltiplas vezes, toda vez que for o meu turno de tomar uma ação. Ou seja, se a carta não precisar ser exausta, na minha próxima vez de tomar uma ação, eu posso fazer aquela habilidade de novo. Ainda na fase de usar uma ação de personagem, tem uma ação muito especial que é a ação épica, tanto da base quanto do líder. A ação épica do líder ou de base são ações que só podem ser tomadas uma vez no jogo. Depois do jogador tomar aquela ação, ele tem que botar um marcador ali em cima para mostrar que ele não pode tomar mais aquela ação até o final da partida. As ações épicas da base normalmente dão algum bônus ou alguma vantagem especial para o jogador durante aquele turno. Enquanto as ações épicas do líder fazem ele dar o deploy. As ações épicas normalmente não têm custo, somente um pré-requisito especial que está determinado ali na boxinha da carta de líder.
Com isso, ele vai fazer o deploy e vai entrar em jogo como unidade. E como regra especial, líderes entram já em jogo totalmente preparados. Mesmo caso a habilidade normal dele de exaustar já tenha sido exausta, ele sempre entra em jogo preparado. E quando uma unidade de líder é derrotada, ou seja, tem um dano igual a quantidade de pontos de vida, ela volta para a área de líder sempre exausta, independente da característica de estar pronta ou preparada do líder durante o campo de batalha. A próxima ação disponível é a ação de passa a vez. Com isso, o jogador não faz nada no seu turno e simplesmente cede a vez para o adversário jogar. Isso pode ser alguma coisa mais estratégica para ver o que o adversário vai fazer em campo para te ter depois uma resposta. Depois que o adversário realizar uma ação, o jogador volta para ele e agora ele pode fazer de novo, escolher uma das ações disponíveis anteriormente ou passar de novo. Mas vale lembrar que caso os dois jogadores passem simultaneamente, o round se encerra e a gente vai para a fase de regrupamento. E por último, a última ação disponível é a ação de pegar a iniciativa. Com isso, o jogador vai pegar a iniciativa e vai pegar ela para si e vai colocá-la com o lado usado virado para baixo. A iniciativa é uma ação que só pode ser tomada uma vez durante toda a rodada. Ou seja, depois que alguém fizer a ação de pegar a iniciativa, ninguém mais pode pegar a iniciativa e quem pegou a ação de iniciativa é considerado como se tivesse passado até o final da rodada. Ou seja, aquela pessoa não vai jogar mais, somente o adversário vai ficar jogando sozinho até que ele também escolha passar. Então, nesse caso, os dois jogadores vão ter escolhido a ação de passar e a gente vai para a fase de regrupamento. A fase de regrupamento é dividida em 3 etapas. A primeira delas é comprar 2 cartas do seu baralho e adicioná-las na sua mão. E vai lembrar que em Star Wars Unlimited não tem limite de cartas na mão do jogador no final de cada rodada. Ou seja, ele não precisa chegar uma hora que ele vai precisar descartar cartas. Então, depois de adicionar 2 cartas do baralho na sua mão, a gente vai para a segunda fase da fase de recrutamento, que é jogar uma carta da sua mão na área de recurso. Essa é uma ação opcional, ou seja, o jogador não necessariamente precisa pegar uma das suas cartas e adicionar no recurso, caso ele ache que ele já tem recursos suficientes para dar o gás que ele precisa para o próximo turno. E por último, a parte da fase de recurso é deixar todas as cartas dele prontas na mesa. Vai lembrar que o recurso que o jogador baixou, ele entra exausto, assim como todas as cartas são sempre jogadas, a não ser que alguma carta diga o contrário. Então, depois que os jogadores realizaram toda essa fase de recurso, eles começam uma nova fase de ação, iniciando normalmente pelo jogador que pegou a iniciativa na fase anterior. Caso ninguém tenha pego a iniciativa e simplesmente os dois jogadores tenham passado em sequência, quem estava com a iniciativa vai continuar com ela e vai ser o primeiro jogador na próxima fase. E assim os jogadores vão se intercalando até que um jogador consiga zerar a quantidade de pontos de vida da base do outro jogador e ele vai ser determinado como o grande vencedor. Então, essa aqui é as regras do Star Wars Unlimited. Tem alguns outros modos de jogo que eu posso entrar mais em detalhes em próximos vídeos, assim como deck building e tudo mais. Se vocês quiserem ver esses vídeos, só deixar aí nos comentários que eu respondo. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram muito, adicione meus favoritos. Caso gostaram bastante e ainda não sejam inscritos no canal, se inscrevam, que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube e também para vocês não perderem os próximos vídeos, tanto de Star Wars Unlimited quanto de jogos de tabuleiro em geral. Então é isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!